Pessoal, recadinho antes de continuar o vídeo aí, viu? Todas as minhas redes sociais foram bloqueadas e é por isso que eu estou reativando esse canal para dar minha opinião. Sim, é válida toda a opinião na internet ainda. Então, ajuda aí. Não vai custar nada para você, mas para mim vai ser de grande ajuda para que eu possa continuar fazendo cada vez mais vídeos e postando mais conteúdos com a minha humilde opinião, ok? Curte, comenta e compartilha. E vamos aí conversar comigo, vamos debater sobre a minha opinião. E eu quero saber também o que é que você pensa sobre o tema. Escreve aqui embaixo. Fala, galera! Mais um vídeo na área. A gente vai reavivar o canal aí de 8 a 80, né? E eu achei muito necessário a gente fazer esse vídeo agora, né? Por causa das coisas que estão acontecendo e essa grande barreira de fumaça que foi lançada aí pelo Felca, fazendo um vídeo sobre a adultização. E pelo amor dos deuses em que vocês acreditam, eu não estou querendo defender a adultização. Pelo contrário, isso é um crime que é hediondo e que deveria ser combatido com castração química, assim como o nosso querido presidente já falou há um tempo. E a dona Maria do Rosário era contra. Mas continuamos. Eu não sei se ele fez isso de propósito. Eu acredito que não. Mas isso caiu de mão cheia nesse momento que a gente está vivendo, né, pessoal? O momento em que o ministro Alexandre de Moraes aí está sofrendo sanções da Lei Magnitsky. A gente está tendo um julgamento, faz 3 anos inclusive, um julgamento totalmente ilegal de quase 2.000 pessoas que até hoje estão presas, né? Muitas delas continuam presas, senhoras, senhores que... Pô, como é que eles iam fazer uma tentativa violenta de atentado contra a democracia? Rezando? Porra! E a gente passa por isso daqui e deixa tranquilo, deixa rolar, né? Ninguém se importa, a realidade é essa no Brasil. Como ninguém se importa com essa questão da pedofilia. Me importa não. Você não se importa. Você pode reclamar, mas você não faz nada contra, certo? E eu faço uma aposta que muitos desses que hoje estão reclamando, que nunca nem chegaram no Instagram e denunciaram aquele perfil. Esse perfil aqui tá com pornografia infantil. Pá! Fez algum deles fez? Muito provavelmente não. Mas cai no hype, né? A gente tem um grande influencer falando sobre o tema. E logo na sequência eu vi muita gente reclamando, muitos outros pequenos influencers reclamando que já falavam sobre o tema e nunca eram ouvidos. E a realidade é essa. O tema ele tá aí faz tempo. Sabe quem falou disso há um tempo atrás e deixaram pra lá, certo? Dona Damares, quando era ministra ainda do nosso grande presidente Bolsonaro, ela denunciou a questão de crianças de 12 anos lá no norte, certo? Realmente eu não vou ser leviano de dizer se o governo atual daquela época fez alguma coisa contra ou não. Se não fez, tá totalmente errado, porque deveria fazer e era de responsabilidade dele de fazer, assim como o governo atual de hoje tem a responsabilidade de fazer e não faz, certo? O conteúdo é crime, é óbvio, fazer o conteúdo já é crime. Por si só, a produção desse conteúdo já é crime, certo? E não deve ser defendido de maneira nenhuma a produção desse conteúdo, quanto mais a divulgação, certo? E principalmente ganhar dinheiro em cima disso, que foi o que foi denunciado. Novamente, eu não sei se ele fez de propósito, mas você pega um tema desse que é unânime,
entre todas as pessoas, falado, denunciado por um influencer gigante, né? E aí o que é que acontece? A esquerda, daí você vai politizar? Vou. Por quê? Porque tudo é política na nossa vida. Então isso não seria diferente. Então a esquerda pega e politiza o vídeo, utiliza para as suas más intenções. Então ele pega o vídeo e vai, por causa dele, pautar a censura das redes sociais. Sim, mais um passo para a venezuelização do Brasil. Mas você está exagerando, que faz 40 anos que fala de venezuelização e nunca chega. Um dia chega, meu amigo, um dia chega. Infelizmente a gente tem assim 40 anos de vida útil, a realidade é essa, né? Aí você não percebe como é que as coisas chegam. Pode acreditar, as pessoas que estavam no início no início da ditadura da Venezuela, muitas delas hoje não estão nem vivas. Quem está sofrendo são os filhos dele. Então é desse jeito. Quem vai sofrer a real ditadura, se a gente deixar acontecer aqui no Brasil, não é a gente, são os nossos filhos e os nossos netos, certo? E isso começa com essa cortina de fumaça de você esconde todo esse julgamento errado, esse julgamento ilegal, as sanções que estão acontecendo. INSS ninguém fala mais, né? Deixou pra lá que o irmão do Lula tava ganhando com corrupção do INSS, né? E isso daí já passou. Isso aí foi da temporada passada. Hoje é outra temporada. Assim como daqui a alguns dias já vai ser outra coisa que vai sempre ir abafando outros casos importantes. Quer dizer que esse caso é importante? Novamente, a gente pega um caso que é unânime para todo mundo para usar de cortina de fumaça. Se ele fez de propósito, ele é muito mau caráter. Quem é o Felca? Se o Felca fez de propósito, ele é muito mau caráter. Eu acredito que ele não fez de propósito, mas está sendo usado pela esquerda para passar suas pautas. É uma coisa... você chamaria de hipocrisia? Chamaria. Vou dizer por quê. Hoje, o que é que você imagina uma criança com um vestidinho, comportadinha, trancinha no cabelo, totalmente dentro de padrões que a gente chama padrões conservadores. Você acha que o pai daquela criança é o quê? Você acha realmente que aquele pai de uma criança nessa configuração, ele é um pai conservador, é um pai religioso e é um pai eleitor de direita, ou você acha que ele é um pai e uma mãe, né, eleitor de esquerda, certo? Agora, se você vê uma menina, shortzinho curto, topzinho curto, uma roupa que é totalmente fora do aceitável para uma criança. Na realidade, uma roupa que não é aceitável para ninguém. Imagine para uma criança. Uma mulher que se veste desse jeito, apesar dela ter o direito de se vestir desse jeito, ela não é um bom exemplo para ninguém e é uma coisa horrível, estética e possivelmente como pessoa. Mas se você imaginar uma criança vestida desse jeito, uma mulher é absurdo, uma criança então é fora de todos os absurdos possíveis. Vestida desse jeito, dançando funk, aquelas letras proibidas de um conteúdo sexual explícito. Você imagina que a mãe daquela criança é o quê? Ela vota em quem? Ela tem um espectro político mais aquilado, entende? Então, assim, é uma hipocrisia da própria esquerda, porque a esquerda é quem defende, e além de defender, ela incentiva esse comportamento. Aí o empoderamento, porque a gente pode se vestir como quiser. Caçamba, rapaz. Eu tenho o direito de deixar a minha casa aberta? Tenho.
Eu tenho de deixar ela escancarada, sair pro meio do mundo e deixar minha casa aberta? Tenho. É errado uma pessoa entrar dentro da minha casa e roubar a minha casa? É óbvio. Mas é ou não burrice, certo? Você deixar a sua porta aberta, você deixar a sua casa facilitar a entrada de um ladrão. É óbvio que o crime é culpa do criminoso, mas a facilitação é uma burrice e muitas vezes é conivência, certo? Então, você que escuta a porra de uma Anitta da vida, de um MC Pipoquinha da vida, de sei lá quantas dessas merda que tem hoje aí pra gente no mercado aí, que você deixa um filho seu escutando um MC não sei o que. Você é o culpado, caceta. Você é o culpado. Você chega e reclama da adultização, do crime, o caramba 4. Não, mas você é que é o culpado. Quando você escuta um negócio desse, você é o culpado. Então, se uma pessoa de esquerda vem querer defender agora a criança contra a adultização, você é o culpado disso. A sua ideologia política fomenta esse tipo de comportamento, certo? Esse tipo doentio de comportamento. Inclusive a gente tem aí, mundo afora, doentes que a gente sabe que é doente, mas tem que tratar como pessoa normal, dizendo que é transidade, hein? Que ela se sente como uma criança, certo? Então, se a gente transformar esta porra em normal, dizer que esse comportamento doentio é normal, quem é que vai impossibilitar depois que um cara de 40 anos que se sente como uma pessoa de 16 namora uma menina de 13, 14, 15 anos? Quem vai, certo? É por isso que a gente tem que entender que a verdade, ela, apesar de a gente não saber todas as verdades, mas a verdade sempre é absoluta. A verdade sempre é a verdade. Não existem meio termos sobre o que é a verdade. A verdade sempre vai ser absoluta, certo? E uma verdade que é absoluta é que sim, a esquerda, ela fomenta esse tipo de comportamento, esse tipo de doença, certo? Vou longe não. Sons da Liberdade, vocês assistiram esse filme? Possivelmente não. Mas ele, principalmente se você for de esquerda, de direita provavelmente você assistiu. É um filme que conta uma história real de um cara que combatia tráfico de crianças, certo? Para que uma pessoa trafica criança? Para uma rede mundial, certo? Esse filme foi altamente criticado pela esquerda, ou seja, porque era um filme, teoricamente, de alguém mais à direita, de alguém mais conservador, falando sobre um tema sério, esse filme foi altamente criticado, porque ele não podia ser utilizado para a pauta de esquerda. Então, para eles não interessa o filme, não interessa a crítica, o que interessa é quem faz e se eu posso utilizar dentro da minha pauta, certo? Então, toda pessoa de esquerda que venha reclamar sobre adultização, sobre a pedofilia, ele é um hipócrita, certo? Porque isso já está sendo denunciado há muito tempo e agora eles só estão utilizando isso porque o Felca, ele não se posiciona politicamente. Por isso, o discurso dele, que é totalmente válido, certo? Totalmente válido, está sendo e vai ser usado para a pauta de esquerda, que sim, pessoal, é uma pauta de ditadura e controle social total, certo? Então, vamos tomar cuidado com isso daí. O preço da liberdade sempre foi a eterna vigilância, ou seja, se a gente quer a liberdade, a gente vai ter que tomar os nossos cuidados, inclusive cuidados com os nossos filhos, que novamente, como foi lá dito, o responsável pelo filho da gente é o tutor, então o responsável pela segurança do nosso filho é a gente, tá? E não vamos nos deixar enganar por uma pauta que ela é óbvia e unânime,
para deixar que pensamentos de esquerdistas passem e deem continuidade a esse projeto de controle social e da criação da ditadura no Brasil, que está mais perto do que longe, né? Acreditem.